Qual o caminho que eu acho que seria o ideal para quem quer começar? Para quem quer começar a dar aulas? Sim, e mesmo para quem já está dando aulas e não tem uma formação. É a gente começar a trabalhar nisso. Primeiro ponto, é impossível eu dar uma aula de balé se eu nunca fiz. Eu posso até não ter sido a bailarina avançada, que consegue executar todos os movimentos, mas eu preciso ter feito anos de balé para conseguir ter acesso aos movimentos. Então, saber o que é uma pirueta, saber o que é um giro de deslocamento, um chané, um piquetour, saber o que é um grande salto. Porque se eu nunca provei isso no meu corpo, fica muito mais difícil eu ensinar. É impossível? Não, não é impossível, mas fica mais difícil. E presta atenção, eu não disse que você precisa ter conseguido fazer. Por exemplo, fouetté, né? Que são aqueles 32 giros que a bailarina faz. Tem muitas professoras maravilhosas que explicam o fouetté assim, ó, de tirar o chapéu, que você como bailarina, você consegue entender, você consegue colocar em prática, e que nunca fizeram fouetté. Percebe? Por quê? Porque o processo de ensinar a fazer está muito mais ligado com a visão que o professor tem. Como que esse passo deve ser executado, como que esse aluno está fazendo. O que está faltando nesse processo do aluno para bater com aquele passo? Então, é uma visão. Quando a gente estuda para ser professora de balé, a gente abre esse olhar. Por isso que é tão importante, por mais que você tenha caído de paraquedas, ok? E aí, quando eu faço aulas e eu vivo o balé, eu sinto o balé no meu corpo, fica muito mais fácil eu explicar isso para o meu aluno. Por outro lado, eu ainda consigo saber como o aluno se sente. Por quê? Muitas vezes, a gente, como professoras de balé, a gente se afasta tanto da sala de aula como aluna, que a gente esquece o que é ser aluno. E aí, na minha aula, eu corro o risco, a partir do momento que eu esqueço o que é ser aluna, eu corro o risco de falhar. Não na explicação, mas falhar no entendimento, na empatia com o meu aluno. Quando a gente tem um aluno ali na nossa frente, a gente precisa lembrar que ele está num processo de aprendizagem. E se eu faço muito tempo que eu não me coloco nessa posição de aprendiz, eu acabo correndo o risco de esquecer como esse processo funciona, esquecer como é se sentir frustrada porque o movimento não sai. Por isso é muito importante que, mesmo sendo professora, você continue fazendo aula. Isso vai te ajudar nas suas aulas. Então, comece pelas aulas. Mas aí vem um segundo passo. Não apenas fazer aulas como bailarina, assim, que eu vou lá, faço minha aula, me entrego para o meu movimento, tento melhorar a minha técnica. Não. Mas a partir de agora, faça aulas buscando entender o que é que a sua professora, o seu professor está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Um bom professor, uma boa professora, é aquela que os movimentos que ela está propondo ali na barra, por exemplo, são movimentos que ela vai usar no centro. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu quero dar piruetas lá no centro. Vou dar uma sequência de piruetas, sim, pirueta em passé. O que eu preciso ter trabalhado na barra antes de dar a pirueta? Isso é a base de um professor. É o arroz com feijão. Cara, se eu vou dar tal coisa no centro, eu preciso ter dado isso e isso na barra. Então, o que eu preciso dar na barra se eu quero dar pirueta no centro? Eu vou precisar dar relevé, vou precisar dar relevé passé, vou precisar dar passé, sim? Vou precisar dar fondue, para esse aluno ganhar a consciência da finalização da pirueta. Tudo isso são exercícios que eu vou elaborar e colocar no exercício da barra. Porque eu já sei que lá na frente eu vou dar uma pirueta para ele. Sim, lá na frente na mesma aula, tá? Na mesma aula eu tô falando. Então, começa a observar. Cara, o professor tá dando um monte de frappé aqui pra gente na barra para trabalhar agilidade. Nosso GT foi a tempo. Enfim. E aí, com certeza, no meio da aula dele vai ter que ter pequeno salto. Porque se ele te matou no frappé em agilidade e ele não der o pequeno salto,
Alguma falha na aula ali teve, ou ele não deu tempo, né? O tempo cronológico da aula ele não coordenou muito bem, ou ele viu ali que os alunos não estavam acompanhando alguma coisa e decidiu tirar um exercício. Por quê? O mínimo é a gente trabalhar com coesão, sabe? O que eu trabalho na barra, eu levo para o meu centro. Sim?